Pegaram só com a mão, pegaram só com a mão, pegaram só com a mão, pegaram só com a mão. Primeiro eu queria começar agradecendo o convite para vir aqui compartilhar com vocês algumas ideias da nossa experiência. Eu trabalho na SPTA, que é uma organização que vem de assessoria à agricultura familiar, movimentos sociais, há muitos anos trabalhando no campo da agroecologia, e também faço parte pela SPTA, nós fazemos parte da Articulação Nacional de Agroecologia, que é uma articulação que vincula movimentos, organizações, movimentos sociais do campo agroecológico no Brasil, e também pela Associação Brasileira de Agroecologia, que é uma associação científica do campo da agroecologia no Brasil, que inclusive estará organizando em breve no Pará o Congresso, sexto Congresso Brasileiro de Agroecologia, o primeiro na Amazônia. Na verdade, o primeiro encontro nacional de agroecologia que ocorrerá na Amazônia vai ser esse sexto congresso. Então, é o nono, então. É o nono, né? Estou falando que é o sexto, mas é o nono. Bom, eu cheguei ontem no congresso e vi assim, a qualidade dos debates que estão ocorrendo aqui, debatendo com várias pessoas e também vendo o debate e bastante impressionado com o tipo de questões que estão sendo levantadas aqui. Eu não venho acompanhando de perto, inclusive eu fiquei até meio surpreso com o convite de vir aqui, porque eu não acompanho de perto o debate da educação do campo, mas depois eu entendi o sentido do convite, que não era um debate específico sobre a residência agrária, mas uma discussão sobre o tema da construção do conhecimento e articulação entre os movimentos e a universidade. E também passei os olhos nos trabalhos, né? Mais de 200 trabalhos apresentados, 67 do campo da agroecologia. O número não é tão importante, a questão do número de trabalho, mas é a natureza do trabalho, a qualidade do trabalho. Acho que é isso que importa e é aí que está a inovação. Quer dizer, o fato de serem trabalhos que vêm de uma imersão na realidade. Acho que essa já é um primeiro debate para essa relação entre movimentos, a sociedade civil e as universidades. Como construir conhecimento a partir da imersão na realidade. Que é uma das grandes dificuldades da universidade, exatamente no momento que estabelece os muros dos campi, é exatamente se deixar influenciar e, ao mesmo tempo, contribuir para influenciar a realidade. A realidade está do lado de fora. E aqui dentro, nós estamos dentro do santuário de produção de conhecimentos. Então, essa incomunicabilidade, ela tem tido muita dificuldade exatamente de produzir conhecimento de forma comprometida com transformações sociais. Então, esse enraizamento local e essa produção de conhecimentos contextualizados é o que nós estamos vendo aqui nesse congresso. Então, acho que esse é um elemento extremamente inovador, exatamente por vários aspectos que a companheira estava colocando aqui, exatamente como influenciar a universidade, as instituições acadêmicas, de forma geral, a mudar a sua forma de interagir com a realidade e suas metodologias de pesquisa, de ensino. Então nós estamos aqui num grande laboratório, eu diria, de produção de métodos, de concepções, né, para a renovação da própria universidade. Eu vi num dos documentos aqui do Congresso, usou a palavra arejamento, que a residência agrária é uma espécie de arejamento da universidade, né, traz novo oxigênio, novas formas de pensar os procedimentos. Eu acredito bastante nesse caminho de que é por aí, né? O sentido de produção de conhecimento de alto contexto, ao contrário exatamente dos conhecimentos que são, em geral, transmitidos dentro das universidades, que são conhecimentos de baixo contexto com a perspectiva universalizante. Então, essa é a primeira ideia que eu acho que é importante, porque o conhecimento, e aí vem a ideia central para todo o nosso debate aqui, da residência agrária,
da reforma agrária, da agricultura camponesa, que é a ideia do território. O território como um locus de produção de conhecimento. O território, como um locus de produção de conhecimento, ele, por natureza, ele exige o rompimento das disciplinas, quer dizer, o trânsito entre as disciplinas, não o rompimento. As disciplinas, elas são fundamentais, mas é fundamental também que elas da não hiperespecialização disciplinar. É necessário que as disciplinas dialoguem e não é possível produzir um conhecimento de alto contexto com um enfoque unicamente disciplinar. Então, acho que esse exercício que vocês estão fazendo. Não é possível também a partir dos próprios princípios epistemológicos que orientam, né, a produção de conhecimento acadêmico dominante, baseado no positivismo lógico, que atribui ao conhecimento científico, experimental, objetivo, o monopólio da verdade. E esse monopólio, o Guilherme já falou disso aqui ontem também. Quer dizer, essa ideia do monopólio da verdade está na academia e, portanto, esse é o conhecimento legitimamente aceito. E qualquer outro tipo de forma de produção de conhecimento, ele não é reconhecido a priori. Então, ao produzir e chamar os atores do território como atores também de produção de conhecimento, nós levamos a ideia do diálogo dos saberes, que é um dos grandes fundamentos da ciência da agroecologia. A necessidade não só de reconhecer outras formas de produção de conhecimento, mas de valorizar e promover a interação entre esses saberes, e produzir um saber superior que não tem a pretensão da verdade universal. E a terceira aspecto que me chama a atenção é exatamente a ideia de que a educação ela não se faz a partir da lógica de transmissão, ela se faz também e principalmente através da lógica da pesquisa. Quer dizer, a pesquisa como ato, né, de formação, de educação. Então, romper aquelas tradicionais estruturas institucionais fragmentadas entre ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, nós estamos diante de um desafio exatamente de como encaixar o nosso processo em instituições que foram desenhadas e concebidas para atuar de outra forma. Encaixar uma esfera dentro de um cubo. É o que nós estamos exercitando no dia a dia. E nós temos que pensar que nós estamos num processo de transição e a cada vez mais desenvolvendo determinados mecanismos que vão exatamente permitindo com que as universidades, os centros de pesquisa, a própria extensão rural vá incorporando novas formas, novos princípios, novas epistemologias que permita encarar a realidade de outra forma para apoiar a sociedade, os movimentos sociais, as organizações a intervir sobre essa realidade. Então, eu acho que a experiência da residência agrária, como já foi dito, ela tem um caráter contra-hegemônico desse ponto de vista, porque ela, exatamente, ela está propondo caminhos que são muito coerentes com tudo que nós vivemos dizendo na agroecologia há muito tempo. Então, portanto, do meu ponto de vista, não são só os 67 trabalhos do GT que são do campo agroecológico, são todos. Todos que estão sendo debatidos aqui, eles são identificados, podem ser identificados com princípios que a gente vem debatendo na agroecologia. Quer dizer, entender que a agroecologia, nós não estamos falando aqui de um sistema de produção que adota determinadas técnicas, mas nós estamos falando aqui de uma determinada forma de concepção, de leitura da realidade e de crítica da realidade. Quer dizer, é uma nova perspectiva, um novo enfoque e novos paradigmas. Então, os mais de 200 trabalhos que foram apresentados aqui podem ser também colocados na caixinha da agroecologia. Acho que isso é uma coisa que precisa ser registrada. Uma das características chave desse poder, quer dizer, que sustenta, né, o agronegócio, quer dizer, isso também foi bastante debatido ontem aqui, é exatamente essa articulação muito coerente entre um sistema de produção ideológico, a articulação com as mídias e o papel da academia nisso, na legitimação.
A academia, a academia e a ciência dominante, ela tem um dos mecanismos, a imposição de determinados esquemas de interpretação da realidade. Esses esquemas, eles determinam o que é relevante ser pesquisado e o que não é relevante ser pesquisado. Então, da mesma forma como a academia produz conhecimento, ela produz ignorância. E essa parte que fica à sombra da realidade, que faz parte da realidade empírica, é a parte que nos interessa, boa parte que nos interessa. Quer dizer, nós temos, dentro desse campo de produção de ignorância, e no que nos concerne no nosso debate aqui, uma dos grandes caixa preta que está desenvolvida, que está dentro da academia, é exatamente a agricultura camponesa. A agricultura camponesa é uma grande incompreendida na academia até hoje. Tem sido feito um esforço bastante grande nos últimos anos, nas últimas décadas, de retomar o estudo das formas de produção, as formas de existência camponesa, porque a partir daí é que a gente pode pensar o novo projeto para o mundo rural. Quer dizer, a academia, ela mais pesquisa o que a agricultura camponesa deveria ser a partir dos seus critérios de racionalidade, do que pesquisa o que ela é, efetivamente, o que ela quer ser. Quer dizer, o entendimento do fenômeno camponês, da existência camponesa no século XXI, é muito pouco compreendido dentro da nossa academia. Então nós estamos sempre pensando na transformação para formas ditas superiores, né, racionais, de existência no mundo do século XXI, na modernidade e no capitalismo. Então, essa é um dos elementos-chave, eu acho que talvez esteja no fundamento de todo o nosso debate da agroecologia. Nosso debate da agroecologia não começa na agroecologia, começa na agricultura camponesa. A compreensão, inclusive a própria agroecologia como ciência, ela nasce da compreensão da forma do campesinato existir, como existe e como subsiste, apesar de todos os teóricos de esquerda e de direita, desde o século XIX, profetizarem que ela desapareceria. Por que não desapareceu? Como ela conseguiu sobreviver? Então, eu acho que esse é um elemento-chave, porque entender essas estratégias, entender essa economia, entender essas sociabilidades é fundamental, porque é a partir da potencialização dessas capacidades e dos benefícios que a agricultura camponesa traz para o conjunto da sociedade é que está a nossa perspectiva de construção de conhecimento. Então, a teoria da modernização e os teóricos da modernização foram pródigos em produzir preconceitos contra o campesinato. É uma teoria baseada em preconceitos, porque não houve um esforço analítico de entender essa existência. Existe um esforço analítico exatamente de tentar ver como se transforma. Quer dizer, os textos clássicos, né, dos sociólogos da modernização, a teoria do difusionismo, Schultz, toda essa turma, Rogers, a turma que desenvolveu toda uma concepção de transformação da chamada agricultura tradicional, tem uma coerência muito grande entre três grandes paradigmas que se articulam, que vieram se articulando, que é o paradigma agronômico propriamente, que entende a natureza como um meio, como um suporte físico ou como um meio de extração de riquezas. Quer dizer, é a ideia eterna de tentar transformar a agricultura num chão de fábrica, né? E trazer para a agricultura o fenômeno que ocorreu 200 anos antes na Revolução Industrial, ou seja, a ideia de industrializar a agricultura mesmo, de controlar os fenômenos na natureza, padronizar o trabalho, produção em escala. Então, o paradigma agronômico ele foi todo desenhado nessa tentativa de controle dos fenômenos naturais. Esse é um primeiro lado do paradigma da modernização. O segundo é um paradigma econômico, que não compreende a economia por fora das regras de mercado. Quer dizer, é o mercado que domina
as relações sociais, a interação social. E a racionalidade econômica, ela é dada em cima da lógica dos preços, de custos e de venda de produtos. Então, o agricultor racional é aquele agricultor que balanceia bem os custos, né? E tem uma rentabilidade, tem uma produtividade no sentido de ser eficiente e competitivo nos mercados. Essa ideia da competitividade, ela vai ganhando mentes e corações, inclusive da agricultura camponesa. Então, essa ideia de que a economia, ela é a que está nos mercados. O que está fora do mercado não é economia, embora a gente saiba que a agricultura camponesa, se não fosse a economia não mercantilizada, talvez ela não existisse mesmo. O terceiro elemento é o paradigma sociológico, que também atribui um papel de passivos receptores, como se agricultores, agricultoras, suas comunidades, suas organizações não fossem sujeitos da história, se não fossem atores sociais. Eles são recipientes para receber uma informação que vem decodificada da ciência, coerente com essa racionalidade instrumental de que nos falava o Guilherme ontem. Coerente com o paradigma agronômico, coerente com o paradigma econômico. Então, e daí vem a ideia da transferência de tecnologias, a ideia de difusionismo e tudo. Ou seja, o nosso sistema de ATER, de pesquisa, de educação, eles foram moldados segundo esse paradigma. Nós hoje desconstruirmos, quer dizer, na verdade, se fosse uma crítica às tecnologias da agricultura, que muitas vezes nós agroecólogos enfatizamos demais esse lado da questão e esquecemos de discutir a economia da agricultura camponesa. O que move as decisões são decisões econômicas, essencialmente. Mas não econômicas vinculadas estritamente à lógica de mercado. Então, entender essa racionalidade camponesa, ela é fundamental para a gente ter o tal diálogo dos saberes. Esse é um dos grandes desafios, inclusive, do nosso campo, né, do campo popular, porque romper com a lógica da agricultura regida num formato empresarial, ou seja, que ela é movimentada na base do capital, a agricultura camponesa, como já nos ensinou Chayanov lá no início do século XX, ela tem uma lógica não capitalista de existir mesmo estando dentro de um sistema capitalista. Ou seja, ela tem seus mecanismos de gestão que permite sua reprodução no tempo num sistema capitalista, mas elas são pequenas ilhas ou pequenos nichos protegidos que permitem essa reprodução não capitalista dentro do sistema capitalista. Esses escritos, eles, como todo mundo deve saber, inclusive a expressão popular acaba de lançar aí uma compilação feita pelo Horácio Martins de Carvalho, que é altamente recomendável, porque Chayanov é um autor muito pouco conhecido ainda aqui no Brasil, mas ele é um autor muito importante para a gente entender essa racionalidade camponesa. E permite se reproduzir no tempo porque ela não depende de mobilizar a sua reprodução nos mercados. A agricultura camponesa ela tem dois grandes mecanismos de reprodução desmercantilizada. Em primeiro lugar, ela tem interação com a natureza. Ela troca com a natureza. E para isso ela precisa desenvolver conhecimentos específicos, porque a natureza ela é diversificada em cada lugar. E daí a grande diversidade de campesinatos no mundo, formas de organização social para lidar com as diferentes naturezas. Isso é fundamental. E a troca com a natureza é o que permite uma autonomia em relação ao mercado. Hoje, falando do século XXI, isso é um mecanismo estratégico de afastamento dos mercados e de construção de autonomia. Por sinal, a palavra autonomia é uma palavra-chave para entender a agricultura camponesa. A agricultura camponesa, ela existe lutando para construir sua autonomia. Isso, na história da humanidade, é assim, é lutar pela autonomia.
sob a égide do capitalismo, é lutar contra o domínio do capital na sua própria reprodução social. Então, um dos mecanismos é exatamente esse, fazer trocas com a natureza. Outro mecanismo é fazer trocas dentro da sociedade, e muitas dessas trocas desmercantilizadas também. E aí existe um mecanismo de reciprocidade, que é típico das formas camponesas de organização, e que existem em qualquer lugar, e não só no mundo camponês, aqui entre nós, na sociedade urbana, mas que a economia neoclássica desconsidera solenemente a existência da reciprocidade como mecanismo de interação social. E a reciprocidade é um mecanismo fundamental para trocas na comunidade, para mobilização de recursos, para mobilização de trabalho, para mobilização de conhecimentos, de sementes, de biodiversidade. E se nós formos jogar todo esses recursos materiais e imateriais para a esfera do mercado, quer dizer, depender do capital financeiro para que esses recursos circulem na sociedade camponesa, a sociedade camponesa vem abaixo. Ou seja, a reciprocidade é um mecanismo de troca e é uma estratégia permanente de construção de autonomia. Então, exatamente, essa troca na sociedade e a troca na natureza são mecanismos de desmercantilização. Então, tem um teórico marxista heterodoxo, o John Holloway, que escreveu um livro chamado Como Mudar o Mundo Sem Tomar o Poder. E ele dizia exatamente, eu me lembrei desse livro ontem, né, no debate que nós fizemos aqui, sobre o poder institucional. Quer dizer, o que ele diz é exatamente isso, e talvez o campesinato seja exatamente a categoria que tenha mais essa capacidade de construir o seu mundo. O campesinato, como dizia outro sociólogo, diz assim, é o mestre da arte de não ser governado. Não se deixa governar pelo capital de forma tão simples. Por isso que é um grande pecado contra o capital campesinato, e por isso que a grande produção ideológica anticamponesa. Porque ela não se deixa enquadrar dentro da lógica, né, de reprodução do capital. Não necessita contratar mão de obra, não necessita comprar semente, não necessita... entra nos mercados, inclusive. O próprio mercado é, muitas vezes, desmercantilizado. Por mais contraditório que possa parecer, mas o mercado também é uma construção social. Os mercados locais, as feiras, quer dizer, se nós formos entender os mercados, as formas como esses mercados locais são construídos, pelas normas de mercado global, esses mercados não existiriam. Eles só existem porque existe reciprocidade, existe trabalho, existe investimento intelectual para que esses mercados existam e que esses fluxos comerciais existem. Até o mercado, os mercados camponeses, eles também têm lógicas de reciprocidade muito forte, ou seja, são economias híbridas entre as trocas e as trocas mercantis e as trocas por reciprocidade. Então, entender isso é um elemento essencial, e é daí que nasce a agroecologia. Quer dizer, a agroecologia, ela, como uma teoria crítica ao paradigma da modernização, ela não nasce simplesmente fazendo um questionamento aos agrotóxicos, aos efeitos ambientais, mas ela nasce exatamente de um questionamento do fato de que a modernização ela vem destruindo o campesinato pelo mundo afora. Portanto, e eu gosto muito de dizer, inclusive, que a agroecologia é um enfoque de recampesinização do mundo rural. A agroecologia ela não é uma ciência para construir um nicho de mercado, mais um nicho de mercado, para poucos produtores produzirem produtos de alta qualidade, para poucos consumidores terem acesso a esse produto. Não, é de fato uma teoria de transformação social e exatamente de construção de autonomia em relação ao capital. Bom,
Nós estávamos discutindo ontem essa ideia de que e ela é portadora dessa crítica radical, né, à agricultura industrial, mas ela também é portadora de alguns conceitos, algumas ideias que são chave para pensar a produção de conhecimento, para pensar a pesquisa. Um dos conceitos-chave da agroecologia é a ideia de agroecossistema. Quer dizer, é entender que existe uma determinada lógica de apropriação dos territórios, e o agroecossistema é uma pequena porção do território gerida, cuja gestão é de um grupo social, que pode ser uma família, pode ser uma comunidade, mas que tem uma determinada lógica de gestão daquele território. Então, entender a lógica de gestão dos agroecossistemas e a partir dessa compreensão, em diálogo com os gestores desses agroecossistemas, que se desenvolve o conhecimento agroecológico, quer dizer, de como aprimorar, como intensificar, mas uma intensificação baseada no trabalho, não uma intensificação baseada em capital. Uma ideia-chave da agroecologia também é a intensificação. Hoje tem se falado muito na ideia da intensificação verde, intensificação ecológica, que é uma grande armadilha. Mais uma vez, o sistema dominante ele vai jogando suas armadilhas para ver se a gente não pode cair em certas armadilhas conceituais. Intensificação é, de fato, uma condição necessária para muitas situações, não para todas, mas para muitas situações a intensificação é necessária. Mas a gente tem que pensar a intensificação baseada no trabalho. E essa é uma outra característica distintiva da agricultura camponesa. O trabalho tem uma natureza totalmente diferente. Porque o trabalho do camponês, o trabalho mecânico, ele é associado ao trabalho intelectual. Não existe essa distinção entre o braçal e o intelectual. Quem executa o trabalho, ele é portador do conhecimento sobre o seu próprio trabalho. Não existe alienação do trabalho nesse sentido. Quer dizer, o trabalho é um trabalho para produzir a vida. Também para produzir recursos monetários, mas para reproduzir a vida. E é um trabalho artesanal, ajustado à especificidade do território. Não é um trabalho e um conhecimento produzido com a perspectiva universalizante. Então, isso faz uma diferença grande, que é a ideia de que são atores que têm detêm o conhecimento e que desenvolvem o conhecimento. Nunca estiveram parados na história como os teóricos da modernização, que são parados, não são avessos à inovação, quer dizer, todo esse discurso preconceituoso exatamente para justificar a necessidade das transformações da agricultura camponesa na chamada agricultura familiar empresarial. A agricultura camponesa, ela é uma agricultura familiar, ou ela pode ser uma agricultura familiar. A questão, o debate é como que a ideia de transformar a lógica mesmo de gestão dos agroecossistemas para uma lógica empresarial, ou seja, uma lógica orientada e comandada pelo capital. Aí é que está a grande luta da agricultura camponesa de manter a sua autonomia, por mais que ele dialogue e que esteja dentro dos mercados capitalistas, mas a tentar assegurar a sua autonomia. Agora, evidentemente que o agroecossistema é uma porção do território, pode ser um estabelecimento, mas a gente também não pode cair na ideia, que já está bastante consagrada nas ciências agrárias, que é a ideia da assistência técnica individual, né? Na ideia de que se resolve o problema do campesinato pela unidade familiar. O campesinato, exatamente, ele tem como grande vocação e grande força os processos coletivos, a ação coletiva. Então, não se explica a reprodução de uma unidade familiar sem retirando essa unidade da sua comunidade. Existem processos comunitários, exatamente onde se exercita a reciprocidade, é o que permite a mobilização de um conceito também que a economia ela finge não existir, que é o conceito de bens comuns. Não sei quem já teve contato com os escritos da Elinor Ostrom, que é uma economista que
ganhou o Prêmio Nobel de Economia aí no final dos anos 2000, e ela escreveu um dos textos que ficaram mais consagrados, exatamente o governo dos bens comuns. E ela estudou basicamente sociedades camponesas através do mundo, entendendo como que essas sociedades elas foram capazes de gerir os seus bens, criar normas para gerir os seus bens. Ou seja, no âmbito comunitário, no âmbito territorial, as comunidades criam suas próprias regras para a gestão de bens comuns. Desde o início, na última década, no mundo acadêmico, tem crescido uma barbaridade o estudo dos bens comuns. Hoje existem congressos internacionais de bens comuns, porque se sabe que é por aí que nós vamos romper aquela velha dicotomia entre o privado e o público. Além do privado e do público, existe o bem comum. E o bem comum, ele é gerido exatamente na comunidade. O que é o bem comum? O bem comum, no nosso caso aqui, é a semente crioula, é o conhecimento sobre a semente crioula, é o saber fazer, é o trabalho que é mobilizado na comunidade. Existem regras, são essas chamadas reciprocidade que eu estava falando agora há pouco. E esse bem comum ele é construído e protegido pela comunidade. Qual é a estratégia do capital? É mercantilizar. A começar pela própria terra, como nos falou. Quer dizer, a terra não pode ser mercantilizada. Ela não é fruto do trabalho. A terra, deve ser concebida também como bem comum. Por mais que haja uma apropriação privada, mas ela tem que ser pensada como uma concessão de uso, né? Que tem funções sociais, funções ambientais. Não se pode fazer qualquer coisa com a terra. Existem regras. Então, um dos grandes desafios que se percebe hoje em dia, quer dizer, é exatamente como que as políticas, como o Estado, no fortalecimento do campesinato, quer dizer, e sairmos das experiências localizadas, né, que já felizmente estão se proliferando, estão deixando de ser localizadas, né, como conceber políticas que abram espaço para que as comunidades, para que as famílias, elas construam seus bens comuns e façam a gestão dos territórios. Acho que esse é um dos grandes debates que a gente precisa fazer. É a gestão mais descentralizada. É a construção da autonomia ao nível regional. Isso, a gente já tem aqui algumas experiências, inclusive no Brasil, que apontam nessa direção. Ontem nós falamos aqui do PAA, por exemplo. O que significou o PAA durante algum tempo? Por que o PAA, dentro do campo da agricultura camponesa, dentro da agroecologia, foi considerado durante um tempo, talvez uma das políticas mais fortes de recampesinização? Exatamente porque o PAA, ele permitiu o estabelecimento de novos circuitos de comercialização, a mobilização da reciprocidade local, a construção de organizações, efeitos ambientais, efeitos na diversificação da produção e, inclusive, né, o lado monetário. Porque a gente não pode tentar ver só o PA como acesso a mercados. A gente tem que ver a construção social que o PA permitia para que, assim como o PNAE e outros programas. Infelizmente, há todo um processo de desconstrução. Ou seja, a compreensão de que, quer dizer, a pouco as políticas, quer dizer, percebeu que o PA era um risco, desse ponto de vista, né, para o próprio agronegócio, porque ele estava conseguindo construir nichos de autonomia bastante grandes, né, e fortalecimento de redes territorializadas. A mesma coisa a gente fala da terra. Quer dizer, a ideia de que já está começando a ficar consagrado no nosso meio, a ideia do campesino ao campesino, agricultor ao agricultor, como uma forma de produção e socialização de conhecimentos. Tem muito a ver com essa ideia da gestão do bem comum. Quer dizer, é um conhecimento que não é privatizado, né? Ele é livre, ele é contextualizado. Então, pensar territórios cuja a inovação camponesa é uma inovação territorializada com base
na mobilização da inteligência e da criatividade camponesa. O grande desafio para as universidades é como se inserir nesse processo. Antigamente se falava muito na ideia da pesquisa participativa. Devem lembrar muito, alguns aí devem lembrar dessa ideia da pesquisa participativa. E o que significava, em geral, era trazer os agricultores e as agricultoras para participar das pesquisas dos pesquisadores. A gente tem que inverter o polo. Nós é que temos que convidar a universidade para participar da nossa pesquisa. Isso sim é pesquisa participativa. Quer dizer, a partir da nossa realidade, a partir das nossas questões, mobilizar o conhecimento acadêmico. E aí tem um grande desafio que exatamente a companheira já colocava. Como fazer isso dentro de instituições, né, onde os profissionais eles estão movidos para alimentar o insaciável lápis, né? A produção de artigos, quer dizer, a próprio sistema de valoração, a valoração da produção profissional e das instituições acadêmicas, ela é hostil a esse tipo de aproximação. Então, para encerrando, eu terminei passando uma série de ideias aqui. Nós estamos num momento extremamente crítico, não só do ponto de vista que nós estamos assistindo, né? Ontem eu fui à tarde, eu rompi com um acordo aqui, fui à tarde lá no estádio, na Marcha das Margaridas, para pegar energia das Margaridas. Fiquei extremamente assim, energizado com o que eu vi lá. Por outro lado, eu fiquei bastante decepcionado com a devolutiva do governo à pauta das Margaridas. Que não era uma pauta nem muito... Eu acho que as Margaridas poderiam até ter avançado mais, mas sabiam do momento político, mas são propostas até bastante... era passível de ser assim. E foi muito pouco respondida essa pauta. Quer dizer, nos comprometemos a um comprometimento mais retórico, mas eu acho que é um momento histórico que nós estamos vivendo. O fato que nós estamos aí à véspera de inauguração de um segundo Plano Nacional de Agroecologia, que deverá ser fechado até o final desse ano, a princípio. E nesse segundo Plano Nacional de Agroecologia, os movimentos e organizações que fazem parte da ANA estão trabalhando intensivamente nessa elaboração, junto com os ministérios. A gente restitui uma proposta que não entrou no primeiro, uma proposta nossa que não entrou no primeiro plano. A ideia de que não é possível pensar na agroecologia no Brasil sem rever a questão agrária, sem a reforma agrária, sem a garantia dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais. Esses são elementos absolutamente básicos, que quando a gente apresentou há 4 anos atrás, eu falei, mas o que isso tem a ver com a agroecologia? Quer dizer, é uma incompreensão absurda do que nós estamos falando. Quer dizer, essa é a nova tentativa. Quer dizer, e a gente sabe que a reforma agrária saiu da agenda política, mas, de fato, a gente sabe que sem a garantia de uma base de recursos sobre a qual a agricultura camponesa faça a sua economia, ocorrerá exatamente o que o Guilherme falou ontem, quer dizer, os assentamentos terminam logo em seguida ficando reféns do agronegócio. Então, esse é um grande desafio que está colocado hoje. Então, eu acredito que a nossa estratégia continua sendo construir os espaços de contra-hegemonia, alargar nossos espaços de contra-hegemonia, como é a própria residência agrária, para, de fato, ir conseguindo e internalizando nas instituições do Estado um novo pensamento, uma nova forma de operar. Nós sabemos que é necessário, e essa nova forma de operar ela tem muito a ver com governança. O Estado não faz tudo, nós temos que romper com a ideia de que ou é o Estado ou é o mercado. Não. O Estado ele tem um papel absolutamente essencial, mas é necessário assegurar a garantia de governança dos recursos territoriais para as próprias populações do território. É isso que a agricultura camponesa vem ensinando através da história. Então a ideia da gestão dos bens comuns ela precisa entrar na agenda política. E é isso que a academia ela tem que aprofundar, essa ideia da gestão dos bens comuns
como um elemento chave para a construção do novo mundo